Olá, professora! Olá, professor! Que tal ter a oportunidade de mostrar um clássico da literatura mundial para as crianças a partir de uma releitura escrita especialmente para elas? Nesse vídeo eu vou falar do livro A Pequena Alice no País das Maravilhas, a obra famosíssima de Lewis Carroll, que ele mesmo reescreveu para se aproximar mais do público infantil. Essa edição tem ilustrações de Emanuel Polanco e tradução da escritora Marina Colasanti, e é ideal para ler com estudantes do 4º e do 5º ano do ensino fundamental, para entrar no tema diversão e aventura. Já já vou te falar mais sobre quem fez o livro, comentar como ele se encaixa no gênero conto e ainda dar mais alguns motivos para você e seus alunos mergulharem nessa história que encanta leitores de todas as idades. A Alice, o Coelho Branco e o Chapeleiro estão nos esperando. Vamos lá? Lewis Carroll, na verdade, foi o pseudônimo usado pelo professor Charles Ludwig Dodgson para assinar seus trabalhos. O autor nasceu em 1832 em Desbury, na Inglaterra, e tinha uma série de talentos. Além de escritor, que criou muitos poemas considerados de vanguarda, foi fotógrafo amador, reverendo na Igreja Anglicana Britânica e matemático, inclusive ensinou essa disciplina na Universidade de Oxford. Quanta coisa, hein? A criação mais famosa de Lewis Carroll foi Alice no País das Maravilhas, lançada originalmente em 1865. O livro clássico surgiu a partir do interesse da menina Alice Liddell por uma história contada por Dodgson. A protagonista sonhadora e curiosa que persegue o Coelho Branco foi inspirada em uma Alice real, que se interessou tanto pela história criada com seu nome que desejou nunca mais esquecê-la. Aí então, para que a história falada não se perdesse, ela foi registrada na forma escrita a pedido da menina e se tornou conhecida por muitos adultos e crianças. 20 anos depois da publicação, o livro foi reescrito por Carroll, com o objetivo de alcançar leitores com menos idade. É esta adaptação que você vai ler com seus alunos e alunas. Esse movimento de aproximação com os pequenos fica evidente ao longo de toda a narrativa. O narrador se comunica diretamente com o leitor, que vai ser convidado a dobrar as páginas, a responder mentalmente questionamentos e outras ações, o que provoca uma postura mais ativa e atenta. Lewis Carroll faleceu em 1898 e mesmo tanto tempo após sua morte, sua obra segue inspirando o mundo da música, da literatura e do cinema. Esse poder dos grandes livros é fascinante, né? A edição que você vai trabalhar foi produzida em comemoração pelos 150 anos de Alice no País das Maravilhas, festejados em 2015. A Pequena Alice no País das Maravilhas traz ilustrações de Emanuel Polanco. O artista nasceu em Paris, na França. Sua mãe era ligada às artes e seu pai às ciências. As profissões dos pais parecem ter influenciado a vida do ilustrador, que também é escritor de livros infantis e colaborador em diversas revistas, como a Time Magazine. A carreira de Emanuel como ilustrador começou após os seus estudos em 2001, quando praticava colagem, pintura e desenho. A gente pode conferir um pouco mais do trabalho dele nas redes sociais. Aliás, pode ser legal dar uma olhada com os alunos, não é? É comum encontrar estudantes que se interessam por desenho e pintura nessa fase do 4º e do 5º ano. Então é sempre bacana reforçar a importância das ilustrações para a estética da obra literária. O todo seria prejudicado se as imagens faltassem, algo que fica bem claro em A Pequena Alice no País das Maravilhas, em que o próprio narrador menciona as ilustrações e pede que o leitor observe pontos específicos dos desenhos, um prato cheio para estimular a imaginação da garotada. O livro conta com a tradução da escritora Marina Colasanti, também cheia de talentos. Ela nasceu em 1937 na cidade de Asmara, capital da Eritreia, na África. Ela ainda morou na Líbia e na Itália. Aos 11 anos, veio com a família para o Brasil e hoje mora na cidade do Rio de Janeiro. Além de tradutora de clássicos da literatura universal, como esse, Marina Colasanti trabalhou como jornalista e publicitária e é autora de diversas obras infantis. Ela tem mais de 50 títulos publicados no Brasil e no exterior que reúnem contos, crônicas e poesia. Com certeza, toda a imaginação desses 3 profissionais reunidos nessa edição vai dar numa viagem bem especial com a sua turma. Em A Pequena Alice no País das Maravilhas, elementos da realidade se conectam ao mundo da fantasia, por isso a cada página o leitor faz novas descobertas. A história começa quando a curiosa Alice encontra o Coelho Branco e sai atrás dele. Nessa busca, a menina vivencia muitas experiências fantásticas. Ela aumenta e diminui de tamanho, nada nas próprias lágrimas, conhece e conversa com animais estranhos, entre outras estripulias.
Alice interage com vários animais que falam com ela como se fossem humanos, como o Dodô, a lagarta azul, o gato Cheshire e a lebre de março. Ela também conhece o chapeleiro, um homem que carrega sempre chapéus para vender. Depois de muitas aventuras, a menina é convocada pelo Coelho Branco para ser testemunha num júri. O objetivo é descobrir se o Valete, que é um homenzinho engraçado, roubou as tortas preparadas pela Rainha de Copas. Nesse momento, a resposta dada pela Alice sobre a situação faz com que ela acorde de seu estranho sonho. Pela sequência de fatos da narrativa, que a cada capítulo apresenta uma situação inovadora, a temática do livro é diversão e aventura. Além disso, o tratamento dado à linguagem verbal e não verbal convida o leitor a experiências fora da zona de conforto, instigando a reflexão e a imaginação, a partir de situações que só são possíveis fora do mundo real. Sobre o gênero literário, podemos identificar características do conto, como por exemplo no uso da expressão "era uma vez", que se relaciona também às marcas de tempo. Ainda que não siga a lógica do conto tradicional, o livro A Pequena Alice no País das Maravilhas nasce da tradição oral, do hábito dos seres humanos de contar histórias. Também podemos destacar os elementos do enredo, que tem apresentação, conflito, clímax e desfecho. Há um narrador, que no caso desse livro observa os fatos e interage com o leitor. Os personagens, que aqui se diversificam entre pessoas, animais e seres imaginários, e marcações de espaço e de tempo. Mesmo sendo uma narrativa com a concisão própria do gênero conto, o enredo se organiza em 14 capítulos com títulos que resumem cada um dos fatos principais. Sobre o espaço, ainda que a história seja breve, a personagem passa por vários cenários, ou seja, uma leitura na medida para manter o envolvimento dos alunos e alunas, ao mesmo tempo despertando o infinito de possibilidades deliciosas para a imaginação. Eles vão adorar. E aposto que até você vai voltar um pouquinho a ser criança. A Alice por si só já inspira o encantamento das crianças. Se nós, leitores adultos, somos curiosos, imagine elas. Com certeza seus alunos e alunas vão se identificar com a personagem e também vão ser incentivados por ela. A Alice é ousada em suas aventuras. Mesmo que chore e se sinta perdida em alguns momentos, a menina não desanima e enfrenta os obstáculos que aparecem em seu caminho. Segue sempre em frente sem desistir do objetivo. Essas e outras reflexões podem ser feitas em sala de aula, contribuindo para a formação integral dos estudantes dessa faixa etária. A conversa literária entre os alunos é fundamental para a aprendizagem. Estimule que esses diálogos sobre a leitura que começam na escola cheguem também ao ambiente familiar, multiplicando as possibilidades de construção do conhecimento. A Pequena Alice no País das Maravilhas é uma obra instigante que não dá vontade de parar de ler. Por meio da leitura, vivenciamos situações jamais imaginadas no mundo real. O livro de Lewis Carroll dá aos estudantes a chance de explorar ao máximo a imaginação e a criatividade, essenciais para o crescimento deles. A interação entre o texto e as ilustrações é outro ponto estimulante para o desenvolvimento da linguagem e, de quebra, os alunos e alunas vão ter contato com referências de costumes de uma época diferente, o que é importante para ampliar o repertório cultural. A gente sabe, ter contato com boas histórias na escola é fundamental para que os pequenos descubram o gosto pela leitura literária. Fazer isso com uma obra clássica e tão divertida é mais inspirador ainda. Aproveite essa oportunidade! Que tal? Deu vontade de embarcar agora mesmo nesse passeio pelo mundo da fantasia? Bom trabalho e até a próxima!